é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2008, Denise Pessoa foi eleita pela primeira vez como vereadora em Caxias do Sul. Fez uma longa trajetória na vereança e em 2022 foi eleita deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Conheça agora um pouco da trajetória da deputada. Eu aceitei o maior desafio da minha vida. Deixa eu contar como tudo começou. De certa forma, tudo começou aqui, na Escola Padre Antônio Vieira, no bairro Garbim. Foi a minha primeira escola, onde minha mãe trabalhava e meus pais participavam de reuniões comunitárias, que eu acompanhava de perto, curiosa. Aquilo me encantava. Pessoas reunidas para debater causas comuns, lutar por direitos e por uma vida melhor. Eu acho que ali, naquele momento, despertou em mim o senso de coletivo, de justiça, de que juntos e juntas somos mais fortes. Em seguida, ainda adolescente, vieram os movimentos estudantis. Foi quando a política, a vontade de fazer algo a mais, começou a fazer parte da minha vida. Aos 24 anos, seguindo um caminho natural, entrei para a vida pública, me tornando naquele momento a vereadora mais jovem da história de Caxias do Sul. Sendo uma mulher negra, jovem e com pautas de esquerda, fácil não foi. Mas olhando para trás, vejo que tudo tem valido a pena. Ser uma servidora pública me aguçou a defesa daqueles que militam pelo bem comum. A arquitetura me deu uma consciência, um olhar mais sensível sobre as cidades onde todos moramos. Ser mãe do Eduardo mudou minha vida e hoje me tornou uma pessoa mais madura e ao mesmo tempo mais forte. Eu acho que tudo na vida tem um propósito. A Câmara Municipal me ensinou a ser resistente, enfrentar os embates e defender as causas que acredito, mas sempre com respeito a quem pensa diferente. Estou na política porque acredito que a mulher deve e pode estar onde ela quiser, para fazer a radical defesa dos direitos humanos, para lutar contra a opressão das trabalhadoras e trabalhadores. Já são 14 anos consecutivos de muito trabalho, fiscalização e defesa da nossa gente. Agora estou aqui. Eu nunca fui de me omitir e não seria agora, quando aceitei o maior desafio da minha vida. Nessa nova jornada, continuarei firme na defesa de minhas causas e das minhas paixões. Ao lado do companheiro Lula e da nossa bancada, quero ajudar o Brasil a ser feliz de novo, voltar a incluir os brasileiros e brasileiras. Comida na mesa, emprego, uma casa para morar, respeito. É por isso que lutarei. Meu nome é Denise Pessoa e eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sou vereadora aqui atualmente, né, deputada federal eleita, e me elegi ainda em 2008, né, desde 2009 eu assumi um mandato como vereadora, fui a vereadora mais jovem aqui da minha cidade, né, eleita, depois em algum momento também fui a única mulher eleita numa legislatura, depois fui a única do Partido dos Trabalhadores, né, e nessa última eleição, fui a segunda mais votada da cidade, a mulher mais votada, e agora, então, concorri a deputada federal, e também sou a primeira mulher, né, eleita aqui da Serra Gaúcha, e um ambiente que é um ambiente bastante adverso, né, para a esquerda, enquanto, né, posicionamento político, enquanto, né, conjuntura,
e bastante desafiador. Então, tenho perpetuado aí nesse espaço desse parlamento, né? Eu sempre fui uma parlamentar de oposição, de oposição, porque nunca, nesses 4 mandatos, eu não tive oportunidade de ser de situação. Agora sim, né? Vou ser uma parlamentar de situação. E nada melhor do que estrear com o governo Lula, né? O que me deixa muito feliz, porque nesses 14 anos, né, eu pude encostar e viver muitos problemas direto, né, com as pessoas, porque o vereador, vereadora, é o político mais próximo da comunidade. Então, a gente encosta no problema, a gente sabe a dificuldade de acessar a política de moradia, a dificuldade de não ter investimento no SUS. E agora, como deputada de situação do governo Lula, que eu sei de que lado está e sei do compromisso, a gente vai poder ajudar a construir essas soluções, né, que eu tanto estive aí nessa imersão, né, durante esses 14 anos. Então, eu sou formada em arquitetura, né, sou arquiteta de formação, também fiz magistério, né, e sou servidora pública concursada aqui do município de Caxias do Sul. Então, também tenho essa raiz, assim, de defesa do serviço público, né, de entendimento de que o serviço público, a defesa do serviço público, ele não é uma defesa de categoria, mas sim de acesso a direitos universais, né, e isso está no meu DNA. Eu sou filha de professora municipal, e de uma liderança comunitária. Meu pai foi presidente de bairro, do movimento comunitário, e minha mãe professora. E eu digo que os pais normalmente levam os filhos nos parques, né? Meu pai me levava em manifestação e minha mãe em greve. E assim a gente vai sendo criada na luta, né? Entendendo que, tendo essa compreensão do todo, né? De que não basta a gente ter algo, né, para comer, a gente precisa ter, a comunidade precisa ter, as lutas coletivas precisam ser coletivas, né? E a gente está nela. Então, essa coletividade, esse senso de coletividade, eu sempre tive dentro de casa. Então, foi assim que eu fui criada. E aí eu acabei ingressando no movimento estudantil, tive participação também na Pastoral de Juventude. No movimento estudantil, fui vice-presidente do DCE, da Universidade de Caxias do Sul, da UFS. Fui presidente do Diretório Acadêmico de Arquitetura, também da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, fui dirigente. Tive a oportunidade de trabalhar em várias partes aí do Brasil, né, organizando escritórios modelos de arquitetura, e depois acabei já, né, ingressando então na política enquanto parlamentar. E no parlamento sempre tive a defesa, né, da comissão, sempre estive na Comissão de Direitos Humanos, a defesa, né, dos direitos humanos, a questão da habitação, também para mim, o direito à cidade. E quando a gente não planeja uma cidade que a gente deixa ser planejado pelos interesses econômicos, ele reproduz e reforça a desigualdade social. Então, muitas vezes é um debate que acaba sendo subjetivo, mas eu, pela minha formação, né, e pelo trabalho que a gente atua na questão dos direitos humanos, a gente entende que a cidade, sim, pensar a cidade, organizar a cidade é uma forma de reduzir, né, essas desigualdades. Então, um pouco do nosso trabalho, né, claro, a defesa dos direitos humanos, defesa da educação, do SUS, né, sempre esteve aí no nosso norte enquanto atuação. Próximo mandato, esse mandato de deputada federal, a gente busca trabalhar esses temas que a gente já vem trabalhando, né, a defesa do serviço público, que a gente ainda tem aí uma reforma administrativa em debate nacional, a gente pretende, né, trabalhar nela e defender o fortalecimento do serviço público. A gente pretende trabalhar a retomada do Minha Casa Minha Vida, fortalecer esse programa de acesso à moradia, que é moradia, habitação de interesse social, né, porque nesse último período teve essa troca do programa pelo Casa Verde e Amarela, que não atendia a população que mais precisa, né, então a gente precisa retomar políticas habitacionais também, incentivando as cooperativas habitacionais. Então, são vários aspectos que a gente pode estar trabalhando. Claro que no parlamento a gente trabalha mais no apoio ao governo Lula para solucionar esses problemas, né? Mas eu já pedi para estar na Comissão de Desenvolvimento Urbano, né, para tratar essa questão da moradia, da habitação, dos grandes centros urbanos, das cidades, né? E a questão do transporte público, né? A gente pensa hoje que o transporte coletivo, o quanto é um problema hoje na vida do trabalhador, da trabalhadora, né? Ele praticamente sem subsídio, ele acaba sendo uma conta que só quem usa paga, né? E é um transporte caro,
ineficiente, né? Não, porque para fechar a conta, cada vez mais se reduz horário, se reduz itinerário, se reduz qualidade, se tira operadores, trabalhadores dentro para enxugar, acaba não sendo bom para os trabalhadores e as pessoas não perdem horas, né, de sua vida que poderiam estar com seus filhos, que poderiam ter saúde mental para, sei lá, para fazer qualquer coisa melhor na vida do que ficar no ônibus, no transporte coletivo. Então, isso é um tema que atinge o Brasil inteiro. E a gente precisa pensar formas de melhorar a qualidade. Qual é a forma? Subsídio, mas subsídio não dá para ser tudo na conta dos municípios, né? Então, os municípios não têm como segurar essa conta. Então, a gente precisa pensar a nível federal algo que realmente solucione, porque o direito ao transporte público, ele é um direito constitucional. Ele tem que ser garantido a todas as pessoas. Assim como o direito à saúde, via SUS, assim como o direito à educação, mas o transporte também. Então, a gente não pode deixar assim, sabe? Tem transporte quem tem, quem não tem, não dá para deixar assim. A gente precisa olhar para isso, né, e investir. Todas as pessoas precisam pagar pelo transporte, todas, mesmo quem não usa. Né? Não é só o trabalhador e a trabalhadora que vai pagar essa conta. Então, ainda tem um debate de concepção para entender, né? De que hoje quem paga é o trabalhador e a trabalhadora, no geral. Claro que alguns municípios têm, né, alguns aportes para diminuir esse impacto, mas não é uma regra nacional. Né? Hoje é o trabalhador e a trabalhadora. Quem usa, paga, né, e paga caro. Né, e paga caro, então não dá, né? A questão, o recorte de gênero, de raça, dentro das políticas públicas, eles precisam devem ocorrer de forma transversal, e esse olhar a gente tem, por ser. Né? Então, a gente precisa fazer esse recorte, seja na questão do SUS, que também a maior parte dos usuários do SUS é a população negra, e muitas são as mulheres negras, então a gente precisa considerar que quando a gente investe, né, no SUS a gente está atendendo as mulheres negras. A questão habitacional, né, a gente tinha lá o Minha Casa Minha Vida, que priorizava, inclusive, ficava em nome da mulher, né, a moradia. Isso garante com que a gente tenha um Brasil hoje, várias mulheres chefes de família, né, ou que mulheres que ainda sofrem violência doméstica, e que, sim, a gente também precisa atacar esse problema, porque a questão da violência doméstica faz com que, e se ela não tem uma moradia no nome dela, ela se submete a continuar porque não tem como sair de casa. Né? Então, esses debates sobre a questão do acesso à moradia, seja na questão de gênero ou de raça, precisa ser olhado. Eu moro, né, em Caxias do Sul, uma cidade que, teoricamente, né, dizem que é a Europa do Rio Grande do Sul, né, a região da Serra, né? Então, teoricamente. Por quê? Porque a população negra ela é invisibilizada. Né? Durante o dia, ela está no chão da fábrica ou, né, nas casas, nas mulheres como doméstica. Né? Então, elas não se enxerga a população negra. Né? E nos finais de semana, os horários de lazer, elas estão na periferia, estão distantes, longe do serviço. Quem mais precisa de serviço público está mais longe do atendimento do serviço público. Então, a gente precisa entender isso na hora de pensar as políticas públicas e um planejamento de cidade que cada vez mais aproxime os serviços, né, e os equipamentos públicos de quem mais precisa, porque afinal todos nós pagamos impostos, né? E aí não é justo que quem mais precisa fique cada vez mais longe e tenha um custo de vida muito maior para chegar, e muitas vezes não tem saneamento, né? Não tem o atendimento básico, uma iluminação na rua, que também não é só uma lâmpada, mas é uma condição de segurança, né, para as mulheres que andam nas ruas. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Então, esse recorte de pensar moradia, por isso que eu acho que é tão necessário a gente retomar o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades precisa ser retomado. Além disso, a gente precisa voltar a incentivar, valorizar a educação, né, e retomar o Ministério da Cultura. Nesse último período, a gente teve um apagão de pensamento crítico, seja pela cultura ou seja pela educação. A educação foi extremamente atacada. Nós tivemos ataque a Paulo Freire, a história de escola sem partido, né, que os professores ficaram todos com medo, não podiam nem falar nada, né, se falar qualquer coisa, né, falar alguma coisa sobre a história dos negros e negras, já pode ser, né, considerado ideológico, não sei o quê,
sabe? Tudo virou de esquerda. Qualquer um que defenda um pouco mais de democracia virou comunista, né? Então, os professores ficaram uma saia muito justa, além de nós, né, termos passado por anos de pandemia, também afastou os estudantes da escola, e não tem cultura, né? Investimento na cultura. Esse apagão da cultura, ele é proposital, porque a cultura, além de ser um setor econômico importante, né, ele é também um espaço de construção do pensamento crítico, que sem esse incentivo, as pessoas acabam não conseguindo desenvolver, né, a sua opinião de uma forma mais adequada, tanto que a gente vê hoje, né, tantas pessoas acreditando em fake news, né, porque ficaram talvez só recebendo informações via WhatsApp, e às vezes a gente tenta debater algo mais profundo e a gente vê que fica na superficialidade ou numas notícias que são extremamente... porque esse último período a gente teve um presidente que propagava fake news, né? Então o exemplo vem lá de cima, né? Propagava fake news, propagava ódio, né, contra as mulheres, ódio contra, né, a intolerância como um todo, e isso acaba legitimando e autorizando cada vez mais violência, que é o que a gente vê hoje ainda no Brasil, né? Então, nessa semana, né, dia 20, dia da consciência negra, um dia tão importante que a gente lembra, né, Zumbi dos Palmares, e lembra toda uma luta. É importante a gente, claro, reconhecer, né, essa luta, mas também pensar nos desafios mais do que nunca, né? Porque nesse último período a gente teve retrocesso, a Fundação Palmares praticamente, né, teve também um apagão, né? A gente precisa tratar e retomar as políticas públicas. Quem esteve no parlamento esse período todo aí sabe o quanto difícil foi, né, defender as cotas raciais, que era um debate que a gente já tinha superado, e em vários municípios aí a gente teve retrocessos, e hoje a gente briga para segurar o que a gente conseguiu, ou para perder menos. Foi essa a realidade desses últimos anos. Então, pensar que a gente vai ter aí várias mulheres negras, e eu vou estar lá junto, né, e poder ser voz de uma população que muitas vezes não consegue se ver nos espaços representativos, né, para além da questão simbólica de dizer sim, nós podemos e nós estamos lá, é dizer que vamos fazer política para nós, né, e com a gente. É nossa voz que vai construir as políticas públicas, porque melhor do que nós para saber o que a gente passa na vida, né, não adianta, são olhares diferentes, né? O parlamento deveria refletir essa diversidade que não reflete. Hoje a maioria do parlamento ela é uma população, são homens brancos heterossexuais, né, de meia idade. Então é um padrão, né? E a gente precisa melhorar essa diversidade. Acho que essa bancada aí que tem assumido tem uma bancada muito potente aí de mulheres negras, né? E que a gente vai poder estar trabalhando, pensando políticas assim como a nossa querida Benê, né? Trabalhou o PL das domésticas, né? Que a gente conseguiu aí, foi uma lei quase a segunda abolição da escravatura, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Porque dá direito para mulheres ali, né, uma grande parcela de mulheres negras, né, que trabalhavam como domésticas e que não tinham direito garantido, que era um trabalho ainda reproduzindo aí o trabalho lá atrás, né, da escravidão, né. Em 2014, a deputada Benedita da Silva fez uma homenagem ao Dia da Empregada Doméstica no plenário da Câmara. De ter um posicionamento político na medida em que a PEC foi a alavanca para os trabalhadores e as trabalhadoras dialogarem com os seus empregadores que estão nesta casa, na Câmara e no Senado. Foi esse o primeiro diálogo feito em relação à PEC. Foi feito o diálogo com o governo federal, porque entendemos que essa categoria sofre demais e não podemos, e travamos com a própria categoria que queria muito mais do que nós colocamos na PEC, mas nós entendemos que já estamos cansados e cansadas, não podemos ser mais enganados e enganadas, e nós gostaríamos de pactuar, né, este nosso sentimento e esse dever da Câmara e do Senado e do governo federal. Então, as emendas apresentadas agora no projeto de lei que veio do Senado Federal, da Comissão Especial, ele tem as mãos
das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos empregadores e também do Poder Executivo. Não foi possível tudo, mas possível aquilo que esta casa entenda. Nós estamos buscando direitos, como desta querida Lenira Maria de Carvalho, fundadora e ex-presidente e atual presidente de honra do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Recife. O senhor pode me conceder mais um minuto? Só mais um minuto? Lenira Carvalho foi uma das primeiras brasileiras a ter registro em carteira em 1972, logo após a criação da lei que reconheceu a profissão numa época em que isso parecia impossível. E a partir daí, senhoras e senhores, começou a organização desta categoria. Poderia ficar aqui mais tempo falando dos feitos de Lenira. Farei isto, nem que seja fragmentada em cada sessão desta casa, neste dia, porque esta casa merece ter registrada esta vida de uma cidadã, passando quase pelo anonimato, a não ser por sua categoria reconhecida. Deve constar nesta casa dos nossos registros históricos. Então, foi uma grande conquista que a gente consiga avançar, né? Porque ainda a população negra recebe menos do que a população branca. A gente ainda vive um extermínio da juventude negra. Então, as mulheres negras ainda sofrem mais violência, porque parece que o corpo da mulher negra, ela é mais do que outro corpo, né? Ela se torna mais objeto, parece, ela não, né? Então, os desafios são enormes e que a gente consiga estar lá, né, com para além do olhar, essa vivência, essa experiência, para poder mudar um pouco, né, e avançar nos nossos direitos. Ainda é pouco, mas com certeza quando uma sobe, né, a gente vai puxando outras, né? Então, queria deixar, né, um recado para as mulheres que querem concorrer, ou que pensam, né, ou sentem aquela provocação, mas têm medo, né, ou têm aquele receio. Primeiro, dizer que toda mulher que chega nos espaços políticos, né, pela primeira vez, a gente sempre acha, assim, que não estamos preparadas. Isso é natural, eu vejo pelo número de mulheres que eu convivi que se elegeram, sempre elas acham assim, não estou preparada. Isso me chamou sempre muita atenção, porque os homens chegam e ninguém acha que não está preparado. As mulheres podem ter lá 50 cursos, graduação e tal, e ainda acham que não estão preparadas. E os homens chegam de qualquer jeito e estão preparados. Isso é ainda reflexo do patriarcado, né? Da cultura, do que é estipulado para as mulheres e para os homens. Bom, se a gente tem essa compreensão, se a gente quer mudar, a gente entende que é importante ter cada vez mais mulheres em espaços políticos. As mulheres já estão em espaços políticos. Eu vejo mulheres presidentes de bairro, presidentas de bairro, vejo mulheres em clubes de mães, em igrejas, lideranças. As mulheres estão sempre organizando tudo, né? Estão lá no conselho da escola, estão no conselho de saúde. As mulheres estão participando, elas já atuam. É só elas entenderem, né? Só a gente entender e a gente entender que a gente precisa falar por nós, sabe? Foi esse olhar que eu tive lá quando eu concorri a primeira vez, com 24 anos, que eu pensei, poxa, eu olho para a política e o que eles falam não diz respeito à minha vida. Eles não falam para mim. E eu tinha um pouco de insegurança, mas como é que eu me coloco nesse debate, né? Tipo, eu vou falar, parece que eu estou falando sozinha, né? Porque ninguém fala comigo. É outro olhar, é outra linguagem. E naquele momento eu conversei com a Gessi Prates, que é uma fundadora do Partido dos Trabalhadores Nacional, né? Que foi uma grande liderança aqui do Rio Grande do Sul. Ela já faleceu, tive a oportunidade de conhecer ela e falava com ela e dizia assim: eu entro nos debates e eu olho e eu penso, será que eu tenho que falar que nem eles? Ou será que... Como é que eu... Sabe, não tinha link, não tinha link. E ela dizia, não, Denise, tu tem que falar da tua realidade, né? Tu não tá entrando na política para ser mais um deles. Tu tá entrando na política para fazer o teu debate, fazer a tua diferença. E aí eu fui entendendo que eu tinha que falar, mesmo que fosse diferente, né? Mesmo que eu parecesse que eu estava falando completamente um outro idioma, né? Eu entrei e fazia o debate das mulheres jovens negras, e foi, né? E na primeira eleição já elegi.
né? E entendi, e assim foi indo. Então, quando veio agora o desafio de concorre para deputada federal, eu pensei, por que não? Né? Por que não? Eu disse, vamos lá, não vejo, né? Teoricamente, eu ainda sou jovem para o Congresso Nacional, né? Ainda sou jovem, né? Baseado, né? A política se renova tão devagar, que eu acabo sendo jovem com quase 40 anos, né? Mas, então, eu disse, bom, mas eu não também, eu acho que tem espaço para essa representatividade, né? Que eu tenho, tem espaço. A gente precisa renovar dentro do Partido dos Trabalhadores também. A gente precisa renovar e que seja por mulheres negras de regiões como a nossa, da Serra, para que também, por mais que a Serra seja difícil, que a gente seja resistência e também seja um ponto de semeadura para outras candidaturas aqui na Serra. Eu ando aqui na Serra e vejo outras mulheres, né, também lideranças, como eu nunca tinha visto antes. Especialmente no pós-impeachment da nossa presidenta Dilma, do golpe que ocorreu, eu vejo que as mulheres, elas passaram a entender, sabe? Eu acho que o golpe contra a presidenta Dilma, a morte da Marielle, né, o assassinato da Marielle, né, que foi um silenciamento de nós mulheres, foram 2 fatos muito violentos e que tentaram nos apagar, né? Então é contra tudo isso que a gente vai silenciar, né? A gente vai silenciar, a gente tá tantas mulheres sofrendo, tantas mulheres morrendo, é esse o mundo que a gente quer construir, né? Então, ou a gente bota a mão e muda, né, faz por nós, ou as coisas não vão mudar, né? Então, é possível, a gente está preparado, né? A gente está preparada, não para fazer o mesmo que eles fazem, né? Para fazer diferente, mas para ter o nosso valor e a nossa importância, a nossa voz garantida. Mulheres negras na política foi o tema da aula de hoje com Denise Pessoa, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Continue com o TV Elas por Elas Formação, não perca as próximas aulas e compartilhe com as suas companheiras. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.